Quero saudar meus amados irmãos com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Eu tenho sempre dito e eu não vou deixar de falar hoje: a Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo louvor e a Deus toda a majestade. Amém? Os evangelhos, meus amados, eles trazem peculiaridades e trazem situações interessantes. São evangelhos e livros semelhantes, mas cada um procura refletir Jesus de uma forma. No livro de Mateus, é o evangelho que Deus escolheu para estar ministrando agora. Ele vai aludir os profetas que falaram acerca de Jesus e que falaram tudo quanto Jesus, estando aqui, deveria passar, para dizer a todos daquela época e todos no futuro, que se chama hoje, chegou até nós, que aquele que estava já proposto no coração de Deus e foi dito pelos profetas, de fato chegou ao mundo, e veio para viver uma vida escolhida por Deus. Você acredita que você nasceu para viver uma vida escolhida por Deus? Ninguém que está aqui nasceu para nada, ou sem sentido, levar uma vida sem resultados. Todos quanto aqui estamos, acredite nisso, todos nascemos com um objetivo próprio, uma proposta de Deus de vida, e Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, veio com um objetivo próprio, e no livro de Mateus, ele vai expressar esses objetivos, os lugares pela qual Jesus passou, as vidas que Jesus abençoou, todas essas coisas já tinham sido preditas, tinham sido escritas. Nada aconteceu porque tinha que acontecer. Aqui na palavra de Deus não existe fatalismo. Deus tem o seu controle em tudo e na vida de todos. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 26. Os versículos de 36 ao 46. Fala do jardim do Getsêmani. E eu quero aqui deixar esse tema, já para os irmãos refletirem. Mateus 26, de 36 a 46. Getsêmani, o lugar de dor. Mas se eu fosse escolher um outro tema, também caberia. Jardim das batalhas espirituais. E os irmãos vão entender que jardim é esse e por que Jesus escolheu estar neste jardim para dar início ao processo de sofrimento que ele passaria, que culminaria na minha e na sua salvação, traria a eternidade à disposição de todos quanto crescem no nome dele. Começou ali, no Getsêmani, o jardim das batalhas espirituais, ou também o tema Getsêmani, o lugar de dor. Assentados como estão, mas com reverência, diz assim a palavra de Deus. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar.
E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Feche os olhos. Senhor, louvado seja o teu nome. A tua palavra, Pai, foi lida, e agora ela está colocada em nossos corações. Ó Deus, que a boca do teu servo seja a boca de Deus, neste lugar, e que a tua palavra ache pouso nos corações aqui presentes, e naqueles que já estão nos ouvindo, e na vida daqueles que nos ouvirão um tempo depois. Que haja fruto desta tua palavra, que diz que não volta vazia, mas faz o que te apraz. Então, Pai, manifesta o teu poder e a tua autoridade e unção neste lugar. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, muitos acreditam que foi justamente neste episódio do Getsêmani que a igreja, aquela fundada por Jesus, porque ele disse: e sobre esta, pedra edificarei a minha igreja. Foi exatamente naquele Getsêmani que ele dobrou os joelhos. Muitos acreditam que foi ali que se começou a orar de joelhos na presença de Deus, porque o povo judeu, ele não tem de costume orar de joelhos, mas oram todos em pé. Mas lá no Getsêmani, Jesus ajoelhou-se por 3 vezes, clamando a Deus por uma situação das mais difíceis. Eu não vejo um ser humano na face da terra, destes que já viveu desde o Éden até esta presente data, que suportasse todo o sofrimento que Jesus suportou. E ali no Getsêmani tudo estava começando. A situação estava apenas por começar na vida daquele que iria voluntariamente entregar-se por minha causa, por sua causa. Então sabe o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos adorando aquele que começou tudo isso. Isso é um privilégio. Para que você aqui estivesse, foi porque ele lá atrás começou tudo isso. E ele começou de uma forma das mais difíceis.
aceitando um sofrimento que não seria dele, mas seria meu, o seu sofrimento. Ele apenas trocou de lugar comigo, trocou de lugar com você. Por isso que quando você entra por aquela porta, você não deve ter outro sentimento no coração, a não ser de gratidão, por ele ter voluntariamente obedecido a Deus, por ele ter vindo, deixado a sua glória, e ter estado neste mundo, sujeito a todas as intempéries, porque ele passou por tudo. Ele passou pelo calor, passou pelo frio, momentos de grande perigo. A Bíblia diz que em todas as coisas ele foi tentado. Entenda a tentação da forma mais vil, e entenda a tentação da forma de provas. O nosso Senhor e Salvador foi provado de todas as formas, e de todas as formas ele se colocou aprovado. Me diga se não é um privilégio estarmos aqui hoje. Por isso você deve valorizar este lugar. Você deve valorizar a vida que Ele te deu, porque ninguém que está aqui está por acaso, está por coincidência. Deus, na sua infinita misericórdia, escreveu sobre você e chamou você antes de você ter nascido no ventre da sua mãe. O Deus a quem servimos tem um controle de tudo nas suas mãos. Jesus não veio para uma aventura, ele já sabia de tudo quanto ele iria passar. Mas não devemos esquecer que Jesus veio munido deste corpo. Eu pergunto para você, esse corpo é forte? Você se sente seguro, segura com este corpo? Olha quanto nós somos frágeis. Deus, ele veio num corpo, na qual ele fez, projetou, e ele sabia da fragilidade deste corpo. Jesus em nenhum momento tiraria vantagem por ser filho de Deus, ou por ser Deus, na sua essência. Ele não tiraria vantagem. Ele passaria por todos os lugares que Deus assim ordenasse, e sofreria tudo quanto Deus assim determinasse. Mas o coração dele seria somente um sentimento, o de gratidão, por Deus nos amar de uma forma que eu chamo de esplendorosa. E João 3,16 explica essa expressão, que Deus seria capaz de fazer isso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, eu, você, de tal forma, que deu seu Filho unigênito, o único Filho gerado, igreja, para que todos aqueles que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi através disto, deste plano poderoso de salvação de Deus, que Jesus, aceitando lá em cima, na glória de seu Pai, disse: eis-me aqui. Ele era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Então ele estava no Getsêmani, não era um lugar a ermo, por coincidência, tinha um propósito dele estar ali. O significado de Getsêmani é lugar de prensa, é lugar de azeite, lugar onde as azeitonas eram trituradas, lugar onde havia produção de azeite. Então ele estava no lugar apropriado, porque ele iria ser prensado. Dele iria sair um óleo de unção para a salvação de todos quanto crescem nele.
E olha que os profetas já haviam predito esta situação. O jardim das batalhas, o Getsêmani, levou Jesus nessa parte frágil, que é o meu corpo e o seu, porque foi o meu e o seu lugar que ele trocou naquele momento. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Viu a fragilidade deste corpo? Então ele ouviu o que ele próprio falou para Paulo, quando estava com aquela doença, aquela enfermidade, o espinho na carne. E por 3 vezes diz a Bíblia que Paulo orou. E a resposta de Deus foi não. Na primeira, não. Na segunda, não. Na terceira. E Jesus então, o visitando no momento maior da sua fragilidade, disse: Paulo, olha para mim, a minha graça te basta. Jesus agora estava ali, onde tudo começou. Por isso ele disse também aquilo para Paulo. Ele estava ali e disse: Pai, passa de mim este cálice, sem que eu o beba. E Deus disse: não. E ele disse: seja feita a tua vontade. Meus amados, quando Deus permite que você sofra, no seu coração não deve haver nenhum sentimento de raiva, nenhum sentimento de angústia por Deus ter permitido você passar por aquela situação. É porque nos planos de Deus, Deus quer que você abençoe alguém com a maturidade que aquele sofrimento vai trazer. Observe que as coisas estavam tão no controle de Deus, que quando os soldados chegaram ali, todos armados aos dentes, os soldados só se armavam daquela forma quando iriam pegar o criminoso mais perigoso. E foi da forma que eles se dirigiram ao Getsêmani, armados até os dentes, como se Jesus fosse esse criminoso. Então eles fizeram a pergunta: a quem é Jesus? E Jesus disse: a quem buscais? E eles: quem é Jesus? Jesus, ele tinha o aspecto do povo. As pessoas às vezes se confundem, acham que Jesus tinha aquele aspecto que, olhando para ele, todo mundo ia ver que ele era o Deus. Não, ele era parecido com Pedro, parecido com Tiago, parecido com João. Ele tinha o cheiro das suas ovelhas. Todos eram parecidos com Jesus, Jesus era parecido com todos. Mas Jesus falou uma coisa que mexeu com aquela situação: a quem buscais? A Jesus. Ele disse: eu sou. E eles não se aguentaram. O mesmo eu sou dito ali, na sarça ardente, com Moisés, onde também tudo começou para a libertação de um povo que estava escravizado. Jesus estava dizendo que ele não estava sendo preso porque estavam prendendo a revelia. Não, Jesus estava se entregando, porque a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E quando Jesus disse: eu sou, os joelhos não se firmaram, os artelhos se quebrantaram e todos foram ao chão. Deus estava no controle, não havia nada à revelia. Jesus estava se doando, se entregando, se voluntariando, trocando de lugar com você. Agora eu pergunto: não é um privilégio estar aqui? Por que fazer muitas vezes pouco caso? Por que abandonar?
Porque muitas vezes alguns se veem afastados da presença do Senhor. É um privilégio estar na casa do Pai. É um privilégio fazer parte do reino. É um privilégio servir ao Senhor. E o prenderam como se fosse um dos piores bandidos daquela época. Amados, o azeite, ele também traz uma característica peculiar. Ele serve para alimento. Até os dias de hoje nós vemos a grandeza do azeite e o que o azeite pode proporcionar de saúde para o nosso corpo. O azeite serve de iluminação, serve para clarear ambientes escuros, para que as trevas se dissipem. O azeite, ele serve para ser como um unguento, de forma a tratar feridas. E serve para trazer curas. As pessoas que estão machucadas, colocavam-se azeite em cima de todas elas. E o azeite serve para ungir. E nós sabemos que quando na palavra de Deus quer associar o Espírito Santo, fala-se de azeite. Aquela parábola do nível do azeite no candeeiro das virgens, é o Espírito Santo. Como é que você está tratando com o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo está com você na intimidade, no seu relacionar? A palavra de Deus diz: não extingais o Espírito. É esse extintor aqui, ó, que apaga o fogo. Ou seja, o fogo do Espírito Santo tem que estar queimando na minha, na sua vida, todo dia, todo, sempre, eternamente, amém. E o Espírito diz: você não deve extinguir, não deve apagar essa chama. Então, meus amados, eu posso dizer que o lugar que Jesus se encontrava, o Getsêmani, também era um lagar. Já que era prensa para a azeitona, o lagar servia também para prensar na forma de pisoteio, tanto a uva para a produção do suco da vide, tanto quanto a azeitona para trazer o mais puro azeite, o óleo que eles necessitavam. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi moído. Alguém já foi no interior para ver uma moenda? É bonito de se ver, mas é chocante quando a gente vai refletir na palavra e ver como o nosso Senhor foi moído. Foi daquela forma ali. No livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 5, nos diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu fui atrás dessas duas palavras para que o entendimento fique claro: transgressão e iniquidade, porque é isso que a palavra diz, que ele só foi ferido por causa das nossas transgressões. Aí vem, é uma ação de violação ou não cumprimento de uma lei. Isso quer dizer que deixamos de obedecer a palavra de Deus, nos viramos de costa para Ele, passamos a seguir os ditames do nosso próprio coração, deixamos de ouvir a voz de Deus para dar ouvidos à voz de estranhos. Então nós transgredimos por violação de não cumprimento da sua lei, dos mandamentos do Pai. Mas também o profeta disse que ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Segundo a Bíblia, o iníquo
é um indivíduo que já está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências, nem tendo vergonha de cometer tais pecados. Quando nós pecamos, e é possível pecar, porque este corpo, a sua natureza é pecaminosa, não se engane, mas a Bíblia diz que entra no teu quarto, fecha a porta, e ali, conversa com o Pai, arrepende-te, peça perdão pelos seus pecados, liste-os, um após o outro, e o Pai que vê você em secreto, te recompensará, e aí você vai lutar para que você não cometa o mesmo pecado, porque o pecado cometido várias vezes, ele vai se tornar saboroso, delicioso, você vai se acostumar com ele, ele não vai lhe chamar mais atenção, então vai se tornar iniquidade, e você vai ser um candidato a seguir os passos do iníquo, que um dia vai pisar neste mundo. A Bíblia nos mostra uma conversão, meus amados, que eu chamo de genuína, tendo como base esse mesmo capítulo 53 de Isaías. A Bíblia refere-se a um homem chamado Eunuco. Ele era príncipe da rainha de Candace. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar na época das festividades. Então ele estava já de caminho de volta, já estava na faixa de Gaza. E ele estava lendo justamente o capítulo 53 de Isaías. Sabe quantas pessoas leem a Bíblia e não entendem? Tem muita gente assim, não consegue entender a profundidade das palavras de Deus, o que Deus quer transmitir, as dúvidas vêm. Deus é aquele que não deixa ninguém na dúvida. Então Deus colocou Filipe para ficar do lado dele. Filipe se apresentou, o discípulo. Ele estava na carruagem e Filipe estava do lado dele, andando com rapidez para poder ver. E Filipe viu que ele estava lendo justamente. Foi Deus quem disse, vai e explica. E Filipe perguntou, você entende o que você está lendo? Ele disse, como eu vou entender se não tem quem me ensine? E Filipe então explicou, que aquele que estava sendo moído, ferido, era Jesus. E Jesus foi moído de verdade naquele lugar chamado Getsêmani. Explicou para ele tudo quanto se passou naquele lugar, onde tudo foi e deu início. E ele então pôde abrir o coração para Jesus. Deus é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Presta atenção, olha para mim. Da justiça, e não vamos nos esquecer do juízo. Deus, ele convence o homem, porque Deus não quer que o homem experimente o que está por vir, justamente por causa do pecado, porque a justiça dele vai ser implacável. Deus, ele não vai faltar nada na sua palavra, para condenar aqueles que na sua palavra já tem sido escrita. Deus é aquele que tira a confusão do coração e da mente das pessoas, tira as dúvidas. Se você está aqui esta noite, você está com confusão por algum texto, confusão por algum sentimento, alguma coisa que está tirando você da presença de Deus, alguma coisa que você lê, mas você não entende. Hoje está cheio de engraçadinhos, tentando tirar o teor desta palavra, dizer que ela não é suficiente, mas ela é, sempre foi, é a palavra de Deus. Em João 14, versículo 6, foi para isso que Jesus deu início no Getsêmani. Ele disse, eu sou o caminho, usando a mesma palavra que fez todos aqueles ajoelharem. Eu sou
a verdade. Eu sou a vida. Aí completa dizendo, para quem diz que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são iguais, cuidado você, para você não cair nessa armadilha dos costumes. Ele disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você quer uma ponte para o céu? É Jesus. E é através da cruz que você vai passar essa ponte para o céu. Todo homem, meus amados, e isto é universal, ele tem uma pergunta em comum. Ele diz assim, ó, para onde eu vou depois que eu morrer? Você sabia que lá na Itália eles perguntam isso? Você sabia que na Alemanha eles perguntam isso? Eles podem ser ateus, mas eles ficam pasmo em procurar saber para onde ele vai após esta vida. Para onde eu vou? A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Observe que é o mesmo juízo do Espírito Santo de Deus, que veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o homem está determinado a morrer uma só vez, e depois disso ele vai experimentar o juízo. No Getsêmanes, meus amados, a Bíblia fala que Jesus, ele sentiu uma profunda tristeza. Amados, quando você está triste, não é que você é o pior crente, não é porque você está fazendo o que não deve, é porque este corpo é frágil, é porque nós somos fracos mesmos. Nós nos deixamos influenciar por situações adversas. Lembra de Pedro, que saindo do barco, todo confiante, olhando para Jesus, andando por sobre as águas, ninguém iria imaginar que aquele Pedro iria olhar para a direita, nem olhar para a esquerda, mas depois de uns passos olhando para Jesus, foi o que ele fez, olhou para a direita e olhou para a esquerda. O que foi que ele viu? Um mar revolto. Às vezes nós fazemos como Pedro, nós também olhamos para os lados, e o que acontece conosco? A gente começa a afundar. Foi o que aconteceu com Pedro, foi afundando. Só não morreu afogado porque a mão do Senhor o segurou, o sustentou, o levantou e o colocou do lado, e vieram caminhando juntos. Você pode passar por momentos como Jesus, de profunda tristeza. Isso pode acontecer. O nosso Senhor viveu esse drama, sentiu essas dores, passou por esta agonia. Ele chamou 3 dos seus mais próximos discípulos para estarem com ele naquele momento difícil. Mas a Bíblia diz que eles estavam carregados, cansados mesmo, e não pôde uma hora sequer vigiar e orar, ajudando o Senhor na oração. Nosso Jesus precisa de você. Quem disse que não precisa? Precisou de Pedro, Tiago e João, naquela ocasião. Mas eles deram vazão ao cansaço e ao sono. Jesus orou a primeira vez e os viu adormecidos. Voltou e orou de novo a segunda vez e voltou e viu adormecido. E viu que eles estavam realmente rendidos no seu corpo frágil. Então Jesus foi a terceira vez orar e ele estava com a sua alma rendida naquele momento, numa tristeza profunda. E sabe quem parou do lado dele para o consolar? Um anjo. Amados, Deus é tão bom que quando nós falhamos, Deus envia os seus para ali estar presente, mas nunca vai nos deixar sozinhos.
Ele teve o amparo e o consolo do anjo que estava ali do lado, tocando e o consolando. Essa tristeza que Jesus estava sentindo, meus amados, foi por causa dos meus pecados. Você já parou para pensar nisso? Foi por causa dos seus pecados, porque a Bíblia diz que ele não pecou. Então, qual era a origem da tristeza de Jesus? Os meus e os seus pecados. Por que nós vamos virar as costas para ele? Por que vamos fazer pouco o que ele fez? Pouco caso. O pecado, meus amados, separa as pessoas de Deus. Por isso ele estava triste. O pecado, ele degrada a vida do ser humano. Por isso ele estava triste. O pecado, ele mata as pessoas. Não é isso que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos afirma? Que o salário do pecado é a morte. Ei, você que peca, e você que está acostumado com o pecado, você que acha que esse pecado não vai interferir na sua vida presente, tampouco a futura, você está errado. Esse pecado vai matar o seu corpo, e vai matar o teu espírito, e vai levar o teu espírito para uma eternidade sem Deus. É o que ele chama de segunda morte. Está vendo a segunda morte? A primeira é o que eu e você vamos viver, vamos baixar a sepultura, mas tem uma segunda morte. É aquela que você, se não consertar-se e ficar amiguinho do pecado, tornando-se iníquo, vai ser levado a viver uma eternidade sem Deus, experimentando a segunda morte. Cuidado com o pecado. Foi por isso que Jesus estava sofrendo por causa do pecado, os meus e os seus pecados. Jesus estava sentindo ali no Getsêmani, meus amados, todo o sofrimento que o pecado geraria nele. Você sabe, você saber o que vai acontecer com você daqui a 10 minutos? Ele sabia do soco que ia levar na cara, ele sabia da pancada que ia levar na cabeça com aquela cana dura, ele sabia da coroa que iriam confeccionar e colocar na sua cabeça, ele sabia de todas as chibatas, né, com azorrague, que era aquela ponta com ossos, que estraçalha a carne, ele sabia do cuspe que ia tomar na cara, mas o que mais eu acredito que doeria em Jesus, era ele saber que aquelas pessoas que viram, contemplaram tais milagres, seriam movidas por paixões humanas para dizer: crucifica-o, impulsionado pela voz dos sumos sacerdotes. Oh, meu amado, pessoas que poderiam estar do lado dele, preferiram estar do lado de um ladrão, homicida, Barrabás. Solte-o, disseram eles, mas crucifique a Jesus. Jesus foi castigado, meus amados, para que eu me libertasse. Você já parou para pensar nisso? Que você só está livre por causa de Jesus? Mas ele foi castigado. Ele pagou um alto preço para que eu tivesse a oportunidade de experimentar a glória de Deus. Meus amados, ninguém aqui teria condições de experimentar nada, porque a Bíblia fala que todos pecamos e destituídos fomos. Destituídos, não tinha lugar na glória de Deus para mim, nem para você. Mas porque ele pagou o preço, tetelestai, o resgate foi pago. Ele disse: Abba, tetelestai, paguei, eu paguei, Pai, paguei, não havia mais nada.
O sangue foi derramado, ele estava cumprindo a profecia, que sem derramamento de sangue, não haveria remissão dos pecados. Lembra quando o soldado colocou uma lança do lado? Foi até o coração, saiu água, não havia mais o sangue, e o coração bombeia o quê? O sangue, né? Saiu água, não havia sangue ali. Deixa eu te falar uma coisa sobre o Getsêmani ainda. Jesus, meus amados, ele foi ferido para que eu fosse curado. Você parou para pensar nisso? Essa é a vitória daquele jardim das batalhas espirituais. Deus pode colocar você em um Getsêmani para que através das suas feridas outros sejam curados. Nas minhas andanças, eu perdi 4 filhos e doei todos eles para Deus. Eu não me atrevia a perguntar, não me atrevia. Mas um dia, lendo a Bíblia, ali em Gênesis, aquele episódio de Abraão com Ló e a sua família em Sodoma e Gomorra, e Abraão dizendo: deixa eu me atrever, só mais uma vez, Senhor, e se porventura tiver ali em Sodoma e Gomorra 50, o Senhor vai destruir aquela cidade? E o Senhor disse: por causa dos 50 não. E se tiver 30, por causa dos 30 eu também não vou destruir a cidade. Ah, Senhor, deixa eu me atrever só mais uma vez. E se tiver 10, ele queria chegar ao número da quantidade de Ló e a sua família. E Deus então enviou anjos para tirar a família de Ló de lá. Olha como Deus é misericordioso. Ali houve o primeiro rapto. O arrebatamento. O anjo chegou, pegou a família de Ló e saiu correndo, tirando de lá às pressas, porque o fogo já estava descendo. O juízo de Deus estava já chegando para Sodoma e Gomorra. Então eu disse para Deus, amparado aqui no atrevimento de Abraão, eu disse para Deus: Senhor, deixa eu me atrever e perguntar ao Senhor. Os meus filhos foram levados, eu coloquei nas tuas mãos como a melhor oferta, mas qual o sentido disso, Senhor? Aí no domingo seguinte, eu estava já quase pronto para começar o culto pela manhã, numa outra igreja, e aí eu escutei: pastor, corre aqui, e foi aquela agonia. Era uma vizinha, e eu saí correndo, fui subindo, e quando ela me viu, ela se projetou na janela para se jogar, e eu correndo na direção dela, consegui pegar as pernas, e ela ficou empendurada do lado de fora, e eu com a minha barriga já prejudicada, arranhada por causa daquele movimento, mas consegui segurar, e com muito tato fui puxando, e as pessoas me ajudando, consegui trazê-la de volta. Ela iria cometer suicídio, e quando tudo se acalmou, eu sentei com ela, e perguntei: por que você fez isso? Ela disse: o senhor não sabe o que é perder um filho. Eu falei: de fato, eu não sei o que é perder um filho, eu sei o que é perder 4. E quando ela ouviu eu falando perder 4, ela se interessou em saber essa história. E eu contei a história para ela. E eu disse: olha para mim, não tem problema que você passe neste mundo que Deus não resolva. Meu amor, você vai tirar sua vida porque essa criança não veio ao mundo, Deus está no controle, Ele vai te dar outras crianças. No tempo proposto vai chegar este filho. Você precisa ter fé. Deus vai ver a sua necessidade como viu a da Ana, por mais que ela tenha sido humilhada, espezinhada, esmiuçada, quebrantada, cuspida pela sua opositora, Deus iria dar a vitória a ela. Ele vai dar essa vitória para você. E ela então disse: gostei dessa palavra. E eu percebi que Deus estava entrando no coração dela para não mais fazer a besteira que ela estava prestes a fazer. Quantas pessoas propõem tirar a vida porque quer se livrar do sofrimento que está vivendo naquele momento? Quer se livrar daquele sofrimento.
Jesus fez o caminho contrário. Ele foi para o sofrimento para que você não sofresse mais. Por isso nós devemos amar sempre nosso Senhor. Jesus, ele foi preso para que eu fosse liberto. Você já parou para pensar nisso? Para que você agora estivesse livre, Jesus foi preso. Jesus foi morto para que eu vivesse. Se você hoje está respirando, se você tem uma esperança quando morrer de estar com Deus na sua glória, é porque Jesus expirou naquela cruz. Jesus ressuscitou para que eu recebesse a vitória do céu. Você sabia disso? Foi por isso que ele ressuscitou, para que eu recebesse essa vitória. Por isso eu falo, a ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo louvor e a ele toda majestade. Foi preciso que Jesus sofresse ali no Getsêmani, para que cada cristão tivesse, sabe o que no coração? O céu. Foi no sofrimento que começou no Getsêmani, que o céu entrou no meu coração. É por isso que eu suporto as intempéries. Vale a pena você enfrentar as batalhas do Getsêmani neste mundo. Vale a pena. Todas elas. Porque por causa daquela vitória que Deus deu a Jesus, Ele colocou o céu no seu coração. Você crê nisso? Esse céu dentro de você é que vai lhe dar forças para que você vença todas as dificuldades que você outrora já viveu e que você ainda vive. Ela puxa você para trás, mas se você tem o céu, você vai empreender uma marcha que é para a vitória. Porque Ele deu vitória a Jesus, para garantir a sua vitória. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu não quero me estender muito. Por mim eu ficaria aqui mais 2 horas, é tão gostoso. Eu tenho tanto para falar ainda do Getsêmani. Mas eu creio que o que você e eu, nós ouvimos, foi suficiente para você entender tudo quanto Jesus fez. O que Ele viveu, porque me amou e porque amou você. O que é que você está fazendo em retribuição? Por que você ainda não tomou uma postura por Cristo? Por que você está afastado e você ainda não se reconciliou? Por que você ainda não entregou sua vida a Jesus? A Bíblia diz que o tempo de aceitá-lo é hoje, é agora. Se eu tivesse o poder de saber o dia da minha morte, eu poderia contar. Então eu aceitaria por aqueles dias. Mas quem pode garantir que vai estar vivo amanhã? Então o dia de aceitar a Jesus e de voltar para a casa dele e garantir o céu é hoje. Feche os olhos. Tem alguém que possa tocar um violão aqui atrás? Feche os olhos. Senhor, a tua palavra foi colocada aqui, Senhor. A tua palavra foi distribuída dos céus como chuva. E agora, Pai, está em nossos corações. Senhor, que através desta tua palavra, se há pessoas aqui que ainda não se reconciliaram, se há pessoas aqui que ainda não abriram o coração e receberam Jesus, como a tua palavra diz, como Senhor e Salvador, Pai, que hoje, agora, seja este momento. Pai, traga essas pessoas aqui, em nome de Jesus. Eu quero terminar com esse apelo. Continue com os olhos fechados, mas o começar de um sofrer no Getsêmani não foi à toa. Ele queria sofrer em teu lugar. Foi por isso que ele sofreu, porque ele te amou desde aquele momento. Eu quero saber
Se nesta noite você quer reconciliar com o Senhor, voltar para os caminhos do Pai, eu queria que você levantasse a mão, porque eu quero orar por você. Há alguém? Alguém afastado que hoje queira retornar? Ouvindo esta palavra, não tenha vergonha. É só levantar a mão, abrir seu coração, ser sincero. Há alguém? Alguém que nesta noite queira abrir o coração e convidar Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, para nunca mais deixar os seus caminhos, para receber dele a vida eterna? Levante a sua mão. Alguém que quer aceitar Jesus esta noite? Também não tenha vergonha, é só levantar a mão. Eu não vou demorar muito neste apelo. Eu creio que você entendeu esta palavra. Eu creio que você em casa também entendeu. Há alguém? Olha o tempo que você está perdendo sem tomar uma posição por Cristo. Se você está nesta situação, não demore. O tempo urge, e o tempo é hoje. E se você está de pé, você saiba que é um privilégio, por isso você está aqui, na casa do Pai, porque Jesus venceu no Getsemane. Ele garantiu esta vitória de hoje nós sermos igreja. Ali no livro de João diz que todos quanto o receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Saímos da posição de criaturas para a posição de filhos de Deus. Feche os olhos. Senhor, muito agradecido por esta tua palavra, pela tua igreja que pôde ouvir esta tua palavra, pelo privilégio de ser igreja, de estar aqui neste lugar rendidos aos teus pés, de ser servo, de ser filho de Deus. E ainda rogamos, porque sabemos que os tempos estão estranhos e difíceis, e as pessoas estão se envolvendo cada vez mais com este mundo. Ajude-os a serem fortes, e o quanto antes renderem-se, por arrepender-se dos seus pecados, mas renderem-se aos pés de Jesus, para que seus nomes também estejam lá, naquela igreja que vai vestir o vestido para grandes bodas, um grande casamento. Que Ele faça parte, Senhor. Ajude-nos para não perdermos o foco. Leva-nos em paz e dá-nos uma ótima semana. Oramos, Paizinho, em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Levanta a sua mão. Você que está em casa também, levante a sua mão. Impetra a bênção. Recebe essa bênção aí, ó. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda esta igreja e com todas as igrejas do Senhor Jesus espalhadas pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Sente-se um instante. Na terça-feira que vem nós vamos ter a mães de joelhos. Vamos falar juntos, mulheres? Vamos lá? Mães de joelhos, filhos de pé. Tá bom? Terça-feira, no dia 12, às 19h15. E não está aberto só para as mamães, não. Todas as mulheres, os homens também querendo, eu participo ali, ó, fico de joelho, eu peço pela vida da Késia. Então você não falte não, venha para cá. Convide sua vizinha, convide sua amiga, convide sua colega. Vale a pena vir para cá, porque aqui você encontra milagre, tá bom? E na quinta-feira, nós estamos chegando nos últimos capítulos de Apocalipse. Você quer saber o fim de tudo? Vem para cá, às 19h30,
quinta-feira que vem, tá bom? Deus os abençoe, um abraço aqui do seu pastor. Eu amo vocês. Vão na paz.